A Nintendo pura e simplesmente não para de nos surpreender. Crónicas Videojogos! Quando toda a gente pensava que a Switch era apenas mais uma consola só para jogar jogos, a Nintendo começa o ano com uma novidade totalmente original que coloca o jogar num patamar completamente diferente. Não é a primeira vez que a Nintendo inclui acessórios ou brinquedos nas suas consolas. Para quem cresceu com a NES deve-se lembrar do Rob, e mesmo que não tenha crescido com ele, podem já ter visto este pequeno robô como uma das personagens do Super Smash Bros. Ou da pistola Zapper, ou até mesmo do Super Scope no Super Nintendo. Eles têm vindo a tentar nos surpreender ao longo de 30 anos e é por isso que ainda hoje existem. Enquanto as competidoras se focam em imagens 4K e 60 frames por segundo, procurando ser o topo de gama e oferecendo pouca diversidade entre si, além de exclusivos, a Nintendo está num patamar completamente diferente. Sim, não é a consola mais potente do mercado, mas é a mais cómoda e a mais original sem sombra de dúvidas. E agora do nada a Nintendo aparece como se fosse mais um dia normal e anuncia algo que poucos compreenderam e muitos nem conseguiram pronunciar. Nintendo Labo. É muito fácil de dizer, é rabo, ou nabo, eu não sei porque é que me lembrei de rabo primeiro, mas pronto, mas com L. Enquanto navegava pelo Twitter, eu vi um dos meus youtubers preferidos, o Antude, a dizer uma coisa interessante. Eu acabei de ver o anúncio do Nintendo Labo. Eu não faço a menor ideia do que é o Nintendo Labo. E na verdade eu também não percebi à primeira, até ter recebido um e-mail da Nintendo. Sendo assim, vamos responder à questão. O que é o Nintendo Nabo? Rabo? Labo? Nintendo Labo. Cada um dos dois pacotes inclui peças de cartões modulares que podem ser transformadas em diferentes peças, como um piano, uma cana de pesca, uma armadura de combate, etc. Estas peças chamam-se Toy-Cons e associam-se aos Joy-Cons e à própria consola Switch para criar experiências interativas que dão vida aos bonecos. Por exemplo, podem montar um carrinho telecomandado e controlá-lo através do ecrã tátil da Switch. Ou podem, por exemplo, montar uma casa, pôr o ecrã lá e interagir com coisas que se passam dentro da casa, que vêm lá no ecrã. É aqui que entra o toque especial da Nintendo. Sabemos que a Nintendo vem de uma geração de jogos acessíveis a todos os níveis de dificuldade e por isso podem ter a certeza que os jogos associados aos Toy-Cons vão ter diferentes graus de dificuldade, podendo trazer sorrisos tanto aos mais novos como até aos mais graúdos. O próprio presidente da Nintendo Europa, Satoru Shibata, disse: o objetivo da Nintendo é colocar sorrisos nos rostos de todos os seus consumidores. O Nintendo Labo convida todos os que tenham uma mente criativa e um espírito divertido a criar, jogar e descobrir novas formas de interagir com a Nintendo Switch. Estou desejoso de ver famílias a divertirem-se e a criarem kits com grandes sorrisos nos seus rostos. E assim faremos, Satoru. Assim faremos. O Nintendo Labo estará disponível em Portugal em duas caixas diferentes: sortido e robô. O sortido é o que me parece mais interessante e mais económico na verdade, visto que traz mais variedade e todas elas interessantes e didáticas. O carro telecomandado é movido pela vibração HD dos Joy-Cons e controlado pelo ecrã tátil da Switch. A cana de pesca simula que estamos a pescar na consola Switch e quando apanhamos um peixe o Joy-Con vibra simulando o peixe a morder o isco. Com a casa podemos interagir com uma criatura através de vários blocos inseridos. O guiador usa os Joy-Cons para detectar os movimentos que controlam uma moto no jogo da Switch. Finalmente, aquele que mais me atrai, por razões óbvias, o piano, que ficam desde já a saber que poderão demorar cerca de 2 horas a montá-lo e que usa o Joy-Con com uma câmera infravermelha para detectar que teclas estão a pressionar e reproduz a nota na própria Switch, além de ter vários minijogos. O kit do robô vai incluir apenas uma armadura de combate que podem montar e vestir, fazendo-vos sentir o Homem de Ferro, ou neste caso o puto encomenda. E poderão controlar não só um, mas vários jogos, incluindo o que viram no trailer com o robô a partir de uma data de coisas. Bem, parece interessante. O Nintendo Labo oferece-nos assim uma nova forma de jogar que pouco ou nada vi no mundo dos videojogos. Mas já vi noutros meios de entretenimento, por exemplo, os The Inventors, que são uma equipa portuguesa de makers que criam programas nas escolas e nos seus ateliês para ensinar crianças a montarem brinquedos elaborados envolvendo programação e tecnologia. Basicamente eles criam uma nova geração de inventores e os preços dos seus ateliês são até semelhantes a uma caixa do Nintendo Labo, à roda dos 70 € para o sortido e 80 € para o robô. E para o preço que é, tem aqui um incentivo para desenvolver algumas aptidões motoras e cognitivas dos vossos filhos. O mexer, moldar, explorar e construir já são jogos interativos por si só que terão de usar no seu dia-a-dia. E para quem diz que os videojogos são apenas entretenimento virtual, tem aqui um exemplo que mistura o melhor dos dois mundos. Honestamente, o quinto sortido é aquele que me apela mais que não seja por ter o piano. E sendo eu um professor, eu consigo perceber o quanto isto pode agradar à malta mais jovem. E não só. Aliás, a todos os pais dos meus alunos que tiverem a ver este vídeo,
não se esqueçam que os vossos filhos podem ficar incentivados a querer construir os seus próprios brinquedos. São objetos complexos que vocês podem montar com os vossos filhos com o auxílio de instruções interativas que vêm com o jogo. Mas se quiserem mais pormenores vão ter que esperar que o jogo saia a 27 de Abril. E pode ser ou não que eu faça uma análise ao kit sortido? Quem sabe? Meus queridos, espero que tenham gostado desta análise, antevisão, previsão, publicidade, seja o que for, deste vídeo, sobre um produto que me parece que vai ser mais um golpe inovador da Nintendo. Se gostaram e gostariam de ver mais ainda, subscrevam já, deixem o like já e sigam-me imediatamente no Twitter, Facebook e Instagram. Aguardem mais conteúdo como este e até à próxima, pessoal! Crónicas Videojogos!